Sou o Dr. Rafael aí de novo, pediatra, ortomolecular, nutrólogo. Eu queria conversar com vocês, papais e mamães, como conversar com as crianças e o adolescente em relação a tudo isso que a gente está passando, tá? Muitas pessoas ficam na dúvida se devem ou não passar para a criança em relação a isso, ou quanto podem ou não deveriam informar. Mas aí o principal é que quando a gente estiver conversando ali, a gente esteja muito calmo, seguro, não transparecendo muito essa ansiedade que a gente está tendo, tá? A gente tem visto várias crianças falando em relação, a gente até postou aí em relação às pessoas andando na rua, dos avós ficarem em casa. Então isso tudo é importante, em que a gente tem essa contribuição ali junto com toda a família, com toda essa organização, tá? E a criança ter uma noção disso, é importante ela estar participando disso na parte dela, da forma dela, porque isso é um momento histórico em que, assim, eu acho que é um momento mais importante, crítico da humanidade. Então é importante que a criança tenha essa lembrança. Então ela precisa ser envolvida, ela precisa ser conversado com ela, mas tendo sempre uma linguagem apropriada para o entendimento dela, de forma mais lúdica possível, que ela participe tudo ali. E isso vai fazer com que ela tenha menos medo e vai mostrar uma reciprocidade maior junto da criança com a família. Ela vai ter um entendimento maior e uma empatia maior do que muitas vezes os pais e a família estão passando, tá? E se você tem alguma dificuldade, a gente tem várias outras pessoas que têm ajudado muito isso, os psicólogos, outros Instagrams ou YouTubes, mostrando como trabalhar em relação a isso com a criança. Então entra muito aí também novamente a questão do livro que a gente fez exatamente para conversar com a criança, entender muito isso. Então usar esses livros se você tem essa dificuldade maior aí de conversar, tá? Então trazer uma informação de melhor qualidade, tá? Então o pai tem que estar ali disponível e muitas vezes do que a criança vê na televisão ou na internet, é importante a criança conversar com os pais, ter uma noção se aquilo ali é realmente verdade. Então o pai tem que estar aberto ao diálogo, tem que estar aberto exatamente a conversar ali, ter essa abertura, a criança tem que ter essa abertura para conversar, para contar com os pais, porque muitas vezes vão ter informações que são fake news e a criança vai achar que aquilo ali é verdade, vai criar uma angústia e uma ansiedade ainda maior. Então tenham essa abertura, tá? Vocês não têm que ter medo de conversar, você não tem que ter medo de estar conversando. Então, é normal ter essa dificuldade. Então, fale com tranquilidade, dê uma empatia boa, que você vai estar levando ali informações de uma qualidade maior, tá? Tirando as dúvidas dela. Mas o importante é conversar, ter essa abertura, ter exatamente esse contato inicial. Quando é um adolescente, ele já tem uma abertura um pouco maior, ele já tem a opinião própria em relação a isso. Então, às vezes, é um pouco mais complicado, tá? E o adolescente, muitas vezes, não tem a opinião dos pais da mesma forma que, muitas vezes, uns amigos ou outras pessoas, tá? Então, se você tem um filho na adolescência, é importante você ter esse contato próximo com o adolescente, de confiança, e também dos pais desses outros adolescentes, tá? Porque muitas vezes vão ter uma conversa entre eles e saber o que está sendo conversado nessas outras famílias, o que está acontecendo, como que está ocorrendo isso daí, tá? Porque é comum que muitas vezes os adolescentes ficam checando essas informações com as mídias, com os outros amigos, com os outros adolescentes, para depois conversar com os pais. Então, muitas vezes, esse canal de comunicação ele é um pouco truncado, é um pouco interrompido. Então, precisa ter essa abertura e esse contato em relação a isso.
Então, é sempre um processo. Essa questão dos adolescentes, a gente precisa aprimorar essa questão da comunicação de uma outra forma, tá? Mas é importante a gente manter sempre esse diálogo aberto.